Todas as vítimas, todos os corpos das vítimas que morreram naquela tragédia, naquele acidente horrível ocorrido na manhã de ontem no interior de São Paulo, foram liberados, né? O governo do estado de São Paulo organizou uma força-tarefa para agilizar justamente esse trabalho do IML, da Polícia Técnico-Científica, para liberar as vítimas o quanto antes, para que as famílias possam dar andamento aos trâmites seguintes, né? De despedida, de velório e tudo mais. Então, ainda durante a madrugada, esse processo foi concluído, as 41 vítimas, portanto, já sendo veladas. Alguns corpos foram levados por familiares para outras cidades, mas a maior parte das vítimas sendo veladas nesse instante ali na região de Itaguaí, né, onde inclusive um ginásio do Estádio Municipal Abzai de Almeida, na cidade de Itaí, foi liberado para que acontecesse esse velório. Por causa da pandemia, o velório coletivo está sendo organizado com 8 vítimas por vez e 2 horas apenas para a despedida dos familiares, dos amigos, dos conhecidos, das pessoas que morreram nessa tragédia. E aí, paralelamente a isso, enquanto as vítimas são veladas e os familiares se despedem ainda atordoados, né? Depois de um choque tão grande como esse acidente trágico ocorrido ontem, as informações que a gente esperava que chegassem vão chegando, né? É muito comum a gente ver em acidentes desse tipo ônibus clandestinos envolvidos. E mais uma vez foi isso que aconteceu, Cláudio Humberto e Cláudio Zaidan. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo já confirmou que essa empresa estava operando de forma irregular, tinha um problema na documentação desde outubro do ano passado. Os donos da empresa já haviam sido multados, o ônibus já tinha sido apreendido, mas depois do pagamento de taxas foi liberado, voltou a circular clandestinamente e acabou nessa tragédia ocorrida ontem. A perícia é quem vai confirmar isso, mas ao que tudo indica, por uma falha do motorista do ônibus, essa colisão aconteceu. Foi logo depois de uma curva que o motorista da Star Viagem e Turismo, segundo testemunhas, tentou fazer uma ultrapassagem e aí invadiu a pista contrária, bateu de frente com o caminhão. Esse foi pelo menos o relato do ajudante do caminhoneiro que sobreviveu a esse acidente. O motorista tentou desviar, não conseguiu. O caminhão era um caminhão bitrem, ele se partiu ao meio, uma parte da carroceria foi parar no meio de um matagal do lado da estrada, mas enfim não foi possível evitar essa tragédia com 41 mortes no interior de São Paulo. Ana Paula, eu acho que tem muita gente aí que está precisando dar explicações sobre esse assunto, né? Quando candidamente a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, por exemplo, a Artesp, vem a público para dizer que o ônibus circula ilegalmente desde outubro do ano passado, na minha opinião, isso é uma confissão de culpa, né? O ônibus não estava autorizado a operar, a transportar passageiros, mas transportava, né? Para que serve essa agência de transporte do Estado de São Paulo? Serve para quê esses caras? Custam muito caro o erário, né? É gente que tem mandato, não pode nem ser demitido, né? Sabe, é mais uma dessas agências reguladoras que não regulam coisíssima nenhuma. Parecem mais estar ali para proteger os interesses de quem opera o sistema, porque é impressionante como é que um ônibus que não está, uma empresa e um ônibus que não estão autorizados a operar, a transportar passageiros, ainda assim continua transportando. Porque nós multamos. Olha, parece que a multa não é suficiente para impedir esse tipo de coisa, parece até, deve ser uma multa bastante camarada, né? Até que estimula a prática da ilegalidade. E no final das contas, o que temos hoje são 41 pessoas mortas. São 41 pessoas assassinadas pela negligência, sobretudo dos órgãos públicos. Se o ônibus não está autorizado a operar, a transportar passageiros, e ainda assim o faz, o mínimo que se espera de uma agência reguladora é que apreenda esse ônibus, não é? É que meta na cadeia quem está transportando ilegalmente, colocando em risco a segurança dos cidadãos, tanto os pais e mães de família que foram vitimados nesse acidente, né? E é uma conjunção de responsabilidades, não apenas da agência, mas também dos órgãos fiscalizadores de trânsito. Tem também a questão do motorista do caminhão que não era habilitado para conduzir um veículo daquele porte, ele tinha habilitação de motorista amador.
Quer dizer, é uma vergonha generalizada. E, no final das contas, ficamos aqui todos, e sobretudo as famílias enlutadas, lamentando, chorando a perda de 41 vidas. Não é? E esse pessoal da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que tipo de coisa ele vai dizer agora a cada uma dessas famílias, né? O presidente e os dirigentes dessa Agência de Transporte do Estado de São Paulo vai visitar as famílias, vai dizer, desculpe lá, eles estavam lá circulando sem autorização, nós não fizemos nada, desculpem, a culpa é nossa, né? Deveríamos ter sido mais diligentes, mas com certeza os cidadãos dessas famílias, essas pessoas que hoje choram a morte, a perda de 41 entes queridos, eles não terão essa explicação. E não dá para falar, né, Zaidan, que era algo que não acontecia vez ou outra, né? Essa viagem que acabou interrompida, né, por esse acidente na manhã de ontem, era uma viagem corriqueira, pelos relatos que a gente tem. Claro. O ônibus sempre partia cheio de uma cidade e ia para outra, né, Zaidan, levando funcionários de uma fábrica de tecelagem. Essa é uma cena comum, né? Você encontra, inclusive, trabalhadores rurais que todos os dias se deslocam em ônibus. Antigamente você tinha mais o caminhão, né? Era até chamado de pau de arara e tal. Mas você tem os ônibus, muitas vezes irregulares, não há fiscalização, estradas ruins. E se isso acontece no estado de São Paulo, imagine o que acontece em outros lugares. Em Minas, por exemplo, uma estrada que foi construída na época do Newton Cardoso, eles conseguiram fazer uma rodovia sem acostamento. Vocês têm ideia do que é isso? Uma rodovia sem acostamento, quer dizer, se o sujeito precisa trocar um pneu, fazer alguma coisa no carro, enguiçou o carro e tal, ele tem de parar na pista, não é? E, de repente, claro que é pista única, de repente, você tem uma ponte onde só passa um veículo. Então, quem vem em uma direção tem de esperar passar o da outra direção. E fazem isso com dinheiro público, não é? Obras superfaturadas, etc. Então, começa na situação de algumas estradas, que são muito ruins e construídas de qualquer jeito, para ter superfaturamento, para a gente lucrar mais do que seria adequado. Segundo, a falta de fiscalização, que é também um problema nacional. Começando com as agências que deveriam fiscalizar e não fiscalizam coisa nenhuma, né? Na área da saúde, da aviação civil, da eletricidade, não fiscalizam nada. Agora, a delegacia local que é responsável pelo inquérito, né? E vai, obviamente, ter de levantar todas essas responsabilidades, até porque famílias serão indenizadas. A delegacia de Itaguaí inicia o inquérito, mas isso vai muito longe. Haverá responsabilização e, obviamente, lá na frente a cobrança de indenização. Mas é claro que o que de mais precioso se perdeu, ninguém vai recuperar. A vida de 41 pessoas, né? Agora são 8h31 e, Zaidan, você falou da questão da fiscalização e isso realmente é muito falho, né? Fiscalização da condição das estradas e também para a condição dos trabalhadores nas estradas, né? A gente fala muito sobre a necessidade de que essas empresas sejam regulares, estejam registradas, para que elas sejam acompanhadas também. Existem diversas leis, por exemplo, que obrigam a manutenção do ônibus, que devem garantir ao motorista do ônibus um período de descanso, de intervalo entre as viagens. A gente sabe que no caso de empresas clandestinas isso raramente acontece, então o motorista cola uma viagem na outra, mal tem momentos de descanso. Cadê as áreas nas rodovias, por exemplo, para os caminhoneiros encostarem e descansarem? Isso era uma determinação de uma lei também. E é muito raro que você veja espaços para que isso aconteça. Muitas vezes o caminhoneiro segue horas e horas a fio e não para, porque tem medo, não tem regiões seguras para ele parar, ele tem medo de ser abordado, tem medo de perder a carga, e por aí vai. Uma coisa vai puxando a outra. E aí, no momento em que ele precisa ter uma reação rápida para evitar uma colisão, não consegue. Acaba no que a gente viu ontem acontecendo aqui no interior de São Paulo, né? Pois e também eu insisto na questão lá dos órgãos fiscalizadores. Eles têm total responsabilidade num acidente como esse, né? Quando o ônibus o ônibus não tinha autorização para transportar pessoas e mesmo assim o faz, o que é que se espera das autoridades? Que apreendam o ônibus, apreenda e mantenha apreendido, né? Confisca. O cara insiste, reitera na infração, confisca esse ônibus, sei lá o quê. O que não pode é deixar as pessoas, é submeter as pessoas a essa prática.
Não é? Isso acontece em São Paulo, acontece no Brasil todo. E é essa atitude que a gente espera das autoridades em todo o país. As pessoas já são transportadas como gado, né? São transportadas como gado em ônibus, em geral, desconfortáveis, com mais gente, transportando mais pessoas do que a rigor deveria, a distância entre poltronas mínima, as pessoas ficam ali entaladas, né? Muitas delas sentindo a necessidade de viajar com o joelho no queixo, e apesar disso tudo ainda tem lá uma condução irresponsável da empresa e também dos órgãos fiscalizadores, que não estão nem aí para a sorte daquelas pessoas. É uma vergonha que isso ainda aconteça no Brasil em pleno século XXI.